Tudo bom? Hoje a gente vai falar de um pintor que eu sou completamente apaixonada. O nome dele é Maurits Cornelis Escher. Eu vou primeiro contar que eu me lembro claramente a primeira vez que eu tive contato com Escher. Eu devia ter por volta de 8 ou 9 anos e eu vi um texto que falava sobre Escher e a chamada era Escher, o pintor do mundo sem fim. E eu me lembro de ter começado a ler aquilo e não ter entendido, mas tinham palavras ali como infinitum, ad infinitum, continuum, que eram palavras que esses críticos usavam para descrever a obra do Escher. E eu, com aquele meu olhar de 9 anos de idade, fiquei pensando como alguém podia pintar o infinito. E hoje, quando eu olho para a obra de Escher, ainda é aquilo que eu vejo, ainda é aquela menina de 9 anos que se depara com uma obra e fala: alguém conseguiu pintar o infinito. Escher nasceu em 1898 na Holanda, ele é um pintor holandês. Né? O ano que ele nasceu em si não é tão significativo, mas próximo a isso, 1859, acontece um fato bem marcante que, se vocês conhecem Escher e se não conhecem vão poder conhecer agora. Acontece um fato bem marcante que você consegue ver isso expresso depois na obra do Escher. Né? Em 1859, um cara chamado Darwin apresenta então a sua teoria da evolução das espécies. A gente tem a entrada nesse mundo do inconsciente e do consciente, que é uma grande novidade, que depois de toda essa corrente científica que ganha uma força imensa lá no iluminismo, a gente está chegando então agora nesse modernismo, onde já trouxeram para nós grandes contribuições, Freud, Jung, Rudolf Steiner. Né? Esses três grandes nomes que caminharam pela alma humana. Só que tem um evento na vida do Escher que eu entendo que, na verdade, assim, o que eu consigo perceber de Escher, que é o mais lindo, é que são, assim como a pintura dele, são muitos pedaços de uma coisa, de uma vivência, de uma experiência, o lugar que ele nasceu, o contexto que ele nasceu, os lugares que ele visitou, que vão transformando Escher em Escher. Bom, Escher começou a faculdade de arquitetura e desenho na Holanda. Só que ele tinha um professor lá que então encorajou para que ele largasse a faculdade e fosse ser então um designer. O Escher fez isso, né? Mas é importante ver, o pai de Escher era engenheiro civil e Escher foi prestar arquitetura. E esse fato, né, dele ter feito arquitetura, e eu entendo também que olhar esse engenheiro civil que era o pai, também tem uma marca muito forte na biografia de Escher. Num determinado momento da história dele, ele foi para a Espanha e ele visitou um castelo que se chama Castelo de Alhambra, que fica em Granada. É um castelo muçulmano. E eu não sei se vocês sabem, mas a arte dentro dos castelos, dentro dos alcázares muçulmanos, a divindade ela é representada através de figuras geométricas. Né? Quando você entra dentro de um castelo muçulmano, você, como ocidental, né, nós ocidentais que somos, a gente entra dentro daquele ambiente e de fato a gente não consegue compreender. Eu me lembro que em Sevilha eu entrei dentro de um castelo desses e quando eu entrei lá eu olhei e falei, isso é uma linguagem que de fato eu não compreendo. Né? O muçulmano, ele é muito hermético.
E todos, absolutamente todos os segredos da divindade deles são expressos a partir de formas geométricas perfeitas que se conectam. É muito lindo entrar dentro desse ambiente, né? Porque você consegue compreender que existe ali algo de muito esotérico, mas também existe algo de muito concreto, muito matemático, né? E realmente é hermético. A gente não consegue adentrar dentro desse mistério com a nossa consciência ocidental. E Escher, então, vivencia isso, encontra isso e fica realmente muito encantado. E para mim ali a gente tem um grande início do que vai ser a obra do Escher. Ele passa então a ter como objeto de estudo as formas, né? E ele estuda essas formas também a partir da cristalografia, que é o estudo dos cristais. Então Escher, quando você olha uma obra de Escher, você consegue ver que ele transformou todo esse hermetismo, né, da arte muçulmana, né, desse olhar islâmico, ele conseguiu transformar todo esse hermetismo numa obra aberta. Como o Goethe falava, né, num mistério aberto para nós ocidentais. Toda a obra do Escher, ela traz essa possibilidade da metamorfose. Isso é muito significativo e muito importante. Começa a juntar, assim como o Escher fez quando ele viu aqueles mosaicos, né, no Castelo de Alhambra, aqueles azulejos no Castelo de Alhambra. Se a gente também faz esse mosaico com a biografia do Escher, a gente consegue então fechar essa imagem total, essa mandala total do que é composta a obra do Escher. Então a gente tem a origem das espécies do Darwin, né? Onde Darwin trabalha especificamente com uma corrente de transformação, essa mudança, essa adaptabilidade do ser humano, essa constante transformação que acontece, né? Que é a origem das espécies, né? O Tratado da Origem das Espécies do Darwin. Então a gente tem esse movimento da mudança constante. A gente tem nesse século XIX, né, a chegada então do consciente e do inconsciente, a ciência que é muito forte, né? E por último então esse contato com a obra muçulmana, né, que mostra para o Escher uma outra forma de conseguir expressar o que é esotérico, né? Esses mistérios. Isso é muito bonito de olhar, porque depois quando você observa uma obra do Escher, você consegue perceber que ela está diante de você em constante transformação. Essa metamorfose do Escher, ela chama atenção para algo que até hoje para nós ainda não é totalmente compreensível, né? E que hoje já nos é mais familiar, que é essa ideia de que aquilo que precisa ser despertado ou aquilo que precisa ser desabrochado em nós já existe aqui, já está aqui, né? O conceito de metamorfose é esse, é algo que se transforma e se liberta, mas que sempre esteve contido dentro daquele objeto. Então, quando você consegue ver a complexidade e o desenvolvimento, o desenrolar das obras, das pinturas do Escher, você consegue ver ali o consciente, o inconsciente trabalhando o tempo todo. Uma outra coisa incrível, né, que o Escher traz e que eu acho assim que é uma das grandes contribuições é que depois as pessoas começam a descobrir e observar na obra do Escher símbolos esotéricos. E aí é muito interessante porque a gente pode dizer que
inicialmente a gente olha para isso e entende que ele colocou ali aqueles símbolos esotéricos, né? Ele fez toda a obra para que aquele símbolo esotérico tivesse um lugar, como são as construções das obras que a gente tem até então para manifestações religiosas, né? Então, até hoje, as obras religiosas, elas são desenhadas para que aquele símbolo religioso esteja no centro da obra. Isso não acontece com Escher. O Escher conta, isso é um relato pessoal dele, que ele conta que o que aconteceu foi o seguinte: no momento em que ele começava a trabalhar com essas formas geométricas exatas e perfeitas e criava nelas uma metamorfose, enquanto ele observava aquilo, ele ia percebendo que leis, né, como o que está em cima e o que está embaixo, de Hermes, estavam ali expressas na forma, sem que ele tivesse pensado em colocar isso ali. Então é muito bonito de perceber que o Escher, ele encontra o divino na obra dele a partir também da geometria, mas a partir de dois elementos muito novos que não tem nada a ver com esse antigo do islamismo, que é a luz e a sombra. Não existe um Deus absoluto, né? Não existe uma verdade absoluta. Quando a gente vê a obra Relatividade do Escher, né? Até hoje você olha para ela, bom, a gente consegue enquadrar essa obra, a obra da relatividade, no momento atual, né? Você consegue observar nesta obra da relatividade que não existe uma única perspectiva de algo. Existem muitas perspectivas que criam aquele algo, que criam aquela paisagem como um todo, né? Então, diferente do islamismo, ele traz a partir da geometria a luz, a sombra e a capacidade do ser humano de se metamorfosear. E para finalizar, hoje, né, século 21, então os críticos, eles, tanto os físicos quanto os matemáticos, eles já estudaram as obras do Escher e conseguiram encontrar conceitos ali que foram revelados muito depois, né? E hoje ele é considerado o pintor que conseguiu unir ciência e arte, né? Que é uma tarefa ainda nossa, ainda hoje. No ano de 2020, nós ainda estamos tentando exaustivamente, se assim eu posso dizer, encontrar qual é esse caminho do coração e da cabeça, né? Da arte e da ciência. E como a gente consegue unir essas duas coisas e andar de mãos dadas. Era isso que eu queria trazer para vocês. Vou deixar vocês então aproveitando as obras do Escher e a gente se vê logo mais. Obrigada!